filme Invocação do Mal 2 foi baseado na história do poltergeist de Enfield, ocorrido na Inglaterra em 1977, e para muitos, um dos mais bem documentados casos de fantasmas da história. Tudo começou no verão de 1977, no município de Enfield, Grande Londres, Reino Unido. Peggy Hodgson põe 2 de seus 4 filhos para dormir. Está quente, e tudo parece pressagiar outra longa e tranquila noite de sono. Mas algo aconteceu naquela noite, algo que foi o começo de uma longa e terrível temporada de acontecimentos tidos como paranormais, que ainda hoje seguem sem explicação. A senhora Hodgson era uma divorciada de 40 anos que vivia com seus filhos em uma bonita casa num bairro popular de Enfield. Ela tinha 4 filhos, Margaret, Janet, Johnny e Billy. Naquela madrugada de 30 de agosto de 1977, os gritos de seus filhos Johnny e Janet acordaram Peggy, que assustada subiu até o quarto. Tudo estava calmo, mas seus filhos, assustados e entre soluços, contaram à sua mãe que a cama de Janet havia começado a se mover por si só, e Peggy, achando que se tratava apenas de um pesadelo, acalmou os garotos e ficou com eles até que voltassem a dormir. Na noite seguinte, as crianças voltaram a gritar. Dessa vez, relataram à sua mãe que uma cadeira que estava em um canto do quarto começou a se mover sozinha. Peggy segue sem ver nada de estranho na casa e, para tranquilizar as crianças, leva a tal cadeira para o seu quarto. Mas antes de sair do quarto das crianças, ela apaga a luz e logo em seguida se assusta com um forte ruído procedente do piso. Ela acende novamente a luz e observa que tudo está em ordem. As crianças estão na cama e todos os móveis em seus lugares. Volta a apagar a luz e os ruídos, seguidos de fortes pancadas, começaram de novo a soar. Ao acender de novo a luz, contempla, assombrada, uma enorme cômoda que estava encostado contra uma parede lateral que se moveu 2 palmos. Peggy começa a suspeitar que o ocorrido não é uma coisa da imaginação das crianças. Então ela volta a pôr a cômoda em seu lugar e apenas ao dar as costas, o móvel volta a se arrastar por si só até a posição anterior, dessa vez com a luz acesa e perante seus olhos. Então o medo se apodera imediatamente da senhora Hodgson, que sem pensar 2 vezes, tira os filhos da casa e sai em busca de auxílio nas proximidades. Um grupo de vizinhos revistam a casa e o jardim em busca de algum possível intruso que estivesse causando os ruídos, mas não encontraram ninguém. Ao invés disso, enquanto tranquilizavam Peggy, todos escutaram pancadas que ocorrem em curtos intervalos vindo do interior da casa. Então, eles resolvem chamar a polícia. Um policial deu testemunho em declaração escrita de como uma cadeira se movia inexplicavelmente pela casa e como escutavam batidas de procedência desconhecida. Durante os dias seguintes, os acontecimentos continuaram. Móveis que se mexiam sozinhos, brinquedos que volitavam pelo quarto das crianças e barulhos vindos do chão. Os acontecimentos chegaram à imprensa e o diário Daily Mirror envia uma equipe de experientes repórteres para investigar o caso. Ali, a equipe do jornal pôde contemplar ao vivo os acontecimentos inexplicáveis. De cara, uma peça de Lego saiu disparada e atingiu a testa do fotógrafo Graham Morris quando tentava tirar uma foto. A BBC foi até a casa, mas a equipe constatou que os componentes de metal de seus equipamentos de gravação haviam sido entortados e as gravações apagadas. O repórter George Fellows, vendo que a coisa não era uma brincadeira, pôs Peggy em contato com Maurice Gross, membro da Society for Psychical Research. Maurice Gross foi o principal investigador da história. No dia 5 de setembro, depois de uma semana sofrendo todo tipo de efeitos poltergeists inexplicáveis, Gross chega a casa e os acontecimentos pausam durante os seguintes 3 dias, até que no dia 8, ao anoitecer, ouviram novamente o som de pancadas procedentes da casa. Então o pesquisador, junto com os jornalistas, subiram correndo as escadas e, ao abrir a porta do quarto, encontraram Janet dormindo em sua cama e, ao seu lado, uma cadeira levitando no ar a mais de meio metro de altura. Imediatamente, a cadeira baixou até seu lugar e não voltou a se mover até 1 hora mais tarde, quando voltou a repetir o mesmo efeito. Desta vez, o fotógrafo Morris capturou o acontecimento com sua câmera.
Nesse mesmo momento, Grossi e seus acompanhantes puderam ver como as portas dos armários se abriram por si mesmas e como um brinquedo cruzou o quarto de um lado para o outro, suspenso no ar. Ele também notou uma brisa fria percorrendo todo o seu corpo. 2 dias mais tarde, o caso Enfield era a capa do jornal Daily e todos os meios fizeram eco da notícia. Inclusive, naquele mesmo dia, Grossi e a Sra. Hodgson participaram de um programa de televisão. Grossi chegou a se comunicar em várias sessões com as supostas entidades inteligentes que estavam atormentando a família. As perguntas dele eram respondidas com toques, onde uma pancada queria dizer sim e 2 queria dizer não. Grossi perguntou à entidade por quantos anos ela teria morado ali. Então, soaram-se 53 batidas. Essa foto faz parte de uma sequência de fotografias tomadas com uma câmera no quarto de Janet, onde se vê como o travesseiro pula da cama e faz com que a pequena desperte assustada. Janet era o principal alvo das manifestações. Quando entrava nesses transes, era preciso que segurassem Janet com força total, porque ela adquiria uma força descomunal para uma criança de apenas 11 anos. Às vezes, saía correndo e chocava a cabeça contra a parede, enquanto praguejava e amaldiçoava com seu vocabulário sórdido. Uma vez, inclusive, derrubou em um só golpe um assistente social que era ex-policial e muito forte, e tentava tranquilizá-la junto à sua cama. Alguns dos eventos mais marcantes ocorridos com Janet foi o estrangulamento pela cortina. Janet afirmou que a cortina próxima à sua cama se retorceu várias vezes em espiral, para depois se enrolar em seu pescoço, tentando estrangulá-la. Segundo contou Janet, tudo isso depois de sentir uma força invisível puxá-la da cama e jogá-la contra as cortinas e ante a presença de sua mãe. Numa certa noite, em que ela se encontrava em mau estado, um médico lhe administrou 10 mg de diazepam, que em condições normais é algo excessivo para qualquer criança. Então a deitaram em sua cama e todos desceram para o salão do andar térreo. 40 minutos depois, escutaram o som de uma forte explosão que vinha do quarto da criança. Quando abriram a porta, viram que Janet não estava na cama. Ela havia sido lançada sobre uma cômoda que se encontrava a 3 metros de distância e permanecia sobre ela, completamente desacordada. Essa violência aconteceu 3 vezes naquela noite. O Daily Mirror enviou o repórter Graham Morris para o local para testemunhar os acontecimentos. Então ele fez uma das fotos mais famosas do caso, a levitação de Janet. Morris estava no quarto das meninas junto à mãe, quando Janet foi atirada de sua cama pela entidade. Nesse momento, ele fez a imagem, e foi essa imagem e seus relatos que convenceram a Sociedade de Pesquisas Psíquicas a enviar Maurice Gross para investigar o caso. Nada era mais impressionante que a mudança de voz de Janet, que contava com 11 anos na época dos acontecimentos. De sua garganta saíam às vezes uma voz áspera e masculina que dizia pertencer a várias entidades e que costumava falar em linguagem inapropriada e obscena. Quando isso acontecia, a pequena Janet entrava em uma espécie de transe. Uma das vozes afirmava pertencer a um homem que havia morrido naquela casa. Assombrosamente, a voz rouca masculina entregou uma mensagem do além-túmulo, descrevendo em detalhes o momento de sua morte. Hello. Hello. Yeah. Margaret's sleeping and talking. Margaret's sleeping and talking. Margaret's sleeping and talking. Wow. Wow, sleep. Mr. Brown fell asleep and he was talking. So, A voz misteriosa, que ainda pode ser ouvida em áudio hoje em dia, é supostamente a de Bill Wilkins, vários anos após a sua morte. Psiquiatras e doutores locais estudaram Janet, que parecia ser o epicentro dos fenômenos, e inclusive chegaram a realizar estudos laringográficos para descartar que as vozes que saíam de sua garganta não tinham sido fabricadas conscientemente por ela mesma.
Janet passou 6 semanas no Maudsley Hospital, no sul de Londres, onde realizou provas precisas para detectar qualquer anomalia tanto física como mental, mas não foi encontrado nada. Durante esse tempo, a atividade poltergeist da casa cessou completamente. Janet Hodgson acredita que a visita de um padre na casa, que ocorreu em 1978, acabou acalmando as coisas, embora as ocorrências não tenham terminado completamente. Em 1980, Guy Lyon Playfair publicou um livro contando toda a história. A Sra. Pegg continuou morando na casa até a sua morte e disse que ainda ouvia barulhos na casa de vez em quando. Seu filho Billy, que viveu com sua mãe até seu falecimento, sempre sentia como se estivesse alguém vigiando. Nos tempos de hoje, com 45 anos, Janet Hodgson, que foi o centro de todos os acontecimentos, vive em Essex com o marido, um leiteiro aposentado.